Enche a ele com o teu Espírito Santo. Enche ele com a graça, Senhor Deus. Que o teu servo nesta noite seja usado nas tuas mãos. Como o Senhor faz, o Senhor refaz, o Senhor, meu Deus, faz o vaso. Nós somos vasos nas tuas mãos todo momento da nossa vida, porque nós somos vasos. E precisamos, necessitamos de ser usado na unção. Meu Deus, na ousadia. Não possamos ser tímidos diante da palavra, porque a palavra é do Senhor, ela desce do céu para nós. E nós temos a responsabilidade de anunciar ela, porque ela é a verdade. Toma o teu servo nesta noite, tira a tristeza, tira tudo aquilo que possa impedir o teu servo e prepara os nossos corações, que nossos corações sejam circuncidados nesta noite para ouvir a sua palavra, juntamente com a oração nos dias das mães, em nome do Jesus Cristo. A igreja diz amém. Eu salve a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero dizer para vocês, igreja, se vocês estão aqui para ouvir a palavra, se vocês estão aqui, a palavra vai falar com cada um de vocês nesta noite. Se tem alguém aí que saiu da tua casa triste, abandonado, achou que você já fez alguma coisa que não tem mais jeito, Deus tem renovo para você nesta noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Eita, glória a Deus. Domingo passado foi pregada uma mensagem aqui no livro de Jeremias. Uma mensagem muito boa que o pastor trouxe. E hoje vai ser Jeremias 13. Louvado seja o teu nome. Todos acharam? Quem está procurando, diga: estou procurando. Eu espero. Jeremias 13. Deus está falando conosco nesta noite. Aleluias. Encontraram? Então vamos ler, porque a hora não espera. O livro de Jeremias está falando aqui um cativeiro e representa por um cinto de leão. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de leão e põe sobre seus lombos sobre os teus lombos, mas não meta na água. E comprei o cinto e o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e trazeste sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde ali numa fenda de uma rocha. E fui e comprei-os junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que ordenei que compraste ali. E fui e ao Eufrates e cavei, tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido
para nada mais prestava. Diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir a minha palavra, que caminhaste segundo os propósitos do seu coração, a cada propósito Deus estranho, para que ouve, inclina-se diante deles para tocar como este cinto. Inclinais-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Só até aí. Esta palavra aqui, queridos, está falando sobre o cinto. Está falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel que se levantaram contra o Senhor. Aqui está falando aquele mandado ainda de Joaquim, do rei Joaquim, estava no comando dele. E o povo se levantaram contra o Senhor. O povo desprezaram a Deus. O povo trocaram Deus por qualquer coisa. A palavra está falando contigo nesta noite. Está falando com a tua igreja nessa noite. Abandonar Deus é muito fácil, né? Abandonar o Senhor é muito fácil. É só você ouvir uma palavra, uma coisa que alguém falou dentro da congregação que não foi do teu gosto, você abandona ele. Se alguém falar uma palavra, qualquer coisa que não for do seu agrado, você abandona ele. É muito fácil abandonar Deus. Eu quero ver você abandonar o pecado. Eu quero ver você abandonar as fantasias deste mundo. Eu quero ver você abandonar as fantasias, cachaçadas, bebedeiras. Aí eu quero ver você abandonar. Eu quero ver você abandonar as drogas. Eu quero ver você abandonar a prostituição. Eu quero ver você abandonar isso aqui, ó, o desejo da carne. Aí eu sei que você é vencedor. Aí eu sei que você é vencedor. Mas abandonar Deus é fácil demais. O pastor falou uma coisa que eu não gostei aqui. Eu abandono Deus e vou embora. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ver você abandonar isso aí. O pecado. Eu quero ver você abandonar o pecado, a prostituição, o desejo da carne. Aquele que está te chamando para os maus caminhos, para os desejos deste mundo. Porque a maioria está fantasiado nas porcarias deste mundo. Está abandonando Deus pelas porcarias deste mundo. Jeremias um homem obediente, que mandava e ele fazia. O cinto representa o homem, o cinto representa você. E Deus colocou essa mensagem na minha mente para trazer para a igreja hoje. Eu não fiz uma mensagem aqui só para as mães.
Eu fiz uma mensagem aqui, eu trouxe uma mensagem aqui para a mãe, para pai, para filho, para toda a igreja. E Jeremias, quando chegou lá, Deus manda Jeremias voltar de novo. Vai, desterra o centro que compraste e enterraste. E Jeremias chegou lá, o cinto estava podre, que para nada mais prestava. Não é assim que está acontecendo com muitos hoje? Deus está falando conosco nesta noite, mas a coisa que está acontecendo naquela época que está acontecendo hoje. Jeremias andou, a palavra diz que 400 quilômetros da onde o profeta estava para o Efrata. Jeremias não reclamou, Jeremias não chorou, Jeremias ia com vontade. Não tinha transporte naquela época não, mas Jeremias continuava. O povo maligno que não presta para nada. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. O povo via Jeremias com cinto, porque Jeremias usava o cinto. Jeremias usava aquele cinto. Mas por pouco tempo, eles não viam Jeremias mais com cinto, porque o cinto estava enterrado. Na minha mente, o povo perguntava a Jeremias para o cinto, que ele usava, mas passou um tempo, ele enterrou lá e não usava mais o cinto. E na minha impressão, o povo perguntava a Jeremias pelo cinto. E hoje também, eu acho que tem alguém aqui que está perguntando por você. Você que sentava ali e orava, você que pregava, você que chorava e sumiu. Você que adorava a Deus com toda a força, com toda a unção, e sumiu. O cinto está enterrado, você está enterrado. Está enterrado lá no Efrate. Não é assim hoje? Tem pessoas que Deus deu talento, Deus não poupou talento. Pessoas que pregaram e ganharam muita alma para Deus. E hoje está enterrado lá no Efrate, podre, protegido, que para nada presta. É a mensagem que está falando aqui. Aquele povo perguntava a Jeremias pelo cinto. O cinto está enterrado. Mas não meta na água, porque senão ele tem que molhar, ele fica mais difícil. E aí ele vai ficar mais louco de proteger. Não tem muitos podres hoje? Tem muitos podres hoje que não presta para nada. Fugiram. Está enterrado lá. Mas Deus está falando que vai renovar pessoas aqui nesta noite. Deus está falando que tem renovo hoje para todo aquele que quiser o renovo. Porque Deus só renova aquele que quer. Porque Deus não força ninguém. Mas se você querer um renovo, Deus tem renovo para a igreja nesta noite. Então, queridos, Jeremias chorava, Jeremias pregava, Jeremias chorava pelaquele povo. Se vocês não deixar os meus pecados, eu vou chorar em secreto. Jeremias chorava como um pai chora pelo filho. Mas aquele povo não dava atenção.
Jeremias chorava como um pai chora pelo seu filho. Às vezes Jeremias esmorecia, às vezes Jeremias olhava para lá e para não está valendo a pena o que eu estou fazendo para esse povo. Às vezes Jeremias dava vontade de voltar atrás. Mas aquela palavra, Jeremias olhava para cima e aquela palavra doía no teu coração. Porque Deus falou com ele: eu coloco palavra na tua boca. Eu te dei a boca e eu coloco palavra. Jeremias olhava e continuava: eu não posso parar. Jeremias continuava. Às vezes acontece com nós aqui hoje também. Nós evangelistas, nós pregamos na rua, nós saímos pela rua pregando, não vê uma alma cegar aos pés do Senhor. Às vezes nós dá vontade de voltar atrás também. Às vezes o pastor chora aqui de madrugada, de manhã, chora. E às vezes às vezes pode ter falado que não está valendo a pena. Mas não desista. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir desse compromisso que Deus deixou para cada um de nós. Levais a palavra a toda criatura. Louvado seja o teu nome. Aqui no livro aqui, o 14, está falando a falta da presença de Deus. Se você pegar no capítulo 14, até o 16, você vai ver o fracasso, a miséria que teve. Falta da presença de Deus. A falta da presença de Deus acaba com tudo. Não tem chuva, não tem, aquele lavrador chorava, não tinha água, não tinha nada, porque a presença de Deus não funcionava mais ali. Não deixa a presença de Deus acabar na tua vida. Não deixa a presença de Deus faltar na sua vida. Se faltou a presença de Deus, acabou tudo. Nós ainda estamos de pé por causa da presença do Senhor. Se não fosse o Deus, nós já tínhamos consumido. Já tínhamos consumido tudo. E a palavra está falando aqui que aquele lavrador chorava, aqueles pegadores ficavam com vergonha, porque nem água tinha. E aonde não tem água, não tem ninguém, não tem nada. É fome, é escassez, não tem nada. A falta da presença de Deus. E tem muitos hoje que estão lá enterrados no Rio Prate, podre, porque abandonou Deus. Porque trocou Deus por qualquer coisa. Pela fama, pelo dinheiro. Quando o dinheiro vai chegando muito na casa das pessoas, eles começam a abandonar Deus. O dinheiro é a raiz da destruição. Muitos trocaram Deus, está lá no Eufrato, enterrado, que para nada presta. Um povo maligno que para nada presta. Mas ainda tem muita ferramenta de Deus aqui na terra. Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está falando com a tua igreja nesta noite. Essa palavra, querida, essa palavra não é de acusação, não. Esta mensagem aqui é de alerta, é de avivamento. Para que nem eu nem você venham cair naquela que esse povo caíram naquela época. Abandonou o Senhor. Mas Deus está falando que Ele está fazendo juízos. Ele fazia
fazia, juiz, ele não abandonou aquele povo de Judá, não. É Deus sempre amando, para que eles voltassem atrás, que eles tivessem arrependimento, para que pudesse voltar a presença de Deus naquele lugar. Deus, quando via que tinha uma nação que estava destruída, Deus preparava profeta para levar mensagem, porque Deus não é Deus de destruição, Deus é Deus de reforma. A mensagem hoje é uma mensagem de avivamento. Por isso, queridos, vamos manter na palavra do Senhor. Eu não vou demorar muito não, porque hoje tem as irmãs que estão muito presentes da nós aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque a palavra fala. Aqui no livro de Jeremias, eu voltando aqui um pouco atrás, Jeremias 2, versículo 13, fala: eles me fez duas maldades. Eles cometeram dois crimes. O primeiro, me trocaram por nada, me trocaram por Deus estranho, me trocaram pelas fantasias deste mundo. Mas Deus continua amando aquele povo. Deus continua querendo levantar aquele povo. O cinto tem que ser usado. Você é o cinto. Você é o cinto. Um cinto precioso, um cinto de linho. Você é o cinto precioso. Eles me trocaram por nada. A segunda, eles deixaram de beber a água da fonte da vida para abrir as suas próprias cisternas. Cisterna que não dá água, cisterna que não tem água da rocha, cisterna instalada, cisterna de água azeda, de água podre. Eles trocaram pela água da vida. Eles me trocaram. Eles abriram as suas próprias cisternas. Cisterna estragada. Por isso que, igreja, vamos permanecer na palavra do Senhor. Vamos permanecer com esse cinto. O cinto é segurança. O cinto é para segurar, para arrochar. Naquela época, o sacerdote, quando entrava no santuário de Deus, era amarrado pelo cinto. Se tivesse pecado, ia morrer lá dentro. Então, o cinto é uma segurança. E você é o cinto precioso que Deus tem. Você é o cinto que Deus tem de confiança. Por isso, igreja, se entrou alguém aqui que acha que você já fez demais, você pecou, não tem mais jeito para você, Deus está falando que tem renovo hoje. Deus está falando que tem renovo para você hoje. Aquele povo fazia de Deus, a pessoa hoje também tem. O povo está fazendo de Deus garçom. Eles pegam o catálogo lá e pegam o que eles quiserem. Acabar encosta Deus lá no cantinho. Depois, quando eu precisar, eu pego de novo. É assim que o povo está fazendo com Deus. Deus está reclamando a mesma coisa daquela época para nós hoje. Tem muitos que estão trocando Deus. Tem muitos que
estão imitando o mundo lá fora. Mas a palavra diz que nós somos imitadores de Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. Que esta palavra, querido, possa tocar no teu coração, para que nós não venha cair, para que nós tenha alerta, para que não ficamos igual aquele povo, sendo podre que para nada presta. Tem pessoas que estão trocando o seu sexo. É mulher, quer ser homem. É homem, quer ser mulher, porque encheu do dinheiro. Um povo que Deus deu talento, povo escolhido por Deus, povo escolhido para louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu não sei, pastor, como é que a pessoa já sentiu o calor do Espírito Santo, já sentiu o fogo do Espírito Santo e abandona esse Deus. Eu não sei como é que esse povo que recebeu tudo de Deus, Deus não poupou a unção na tua vida, e eles abandonaram Deus por dinheiro, por as fantasias deste mundo. Está enterrado lá no Evrado. Eu não estou falando de pessoa que está dando tempo, não. Eu não estou falando de pessoa que está aí com 1 ano, 2 anos, não. Eu estou falando de pessoas que estão enterradas, que para nada presta. Eu não estou falando de você que está dando tempo, não. Que está dando tempo aí 1 ano, 6 meses, não. Eu estou falando de pessoas que abandonaram Ele. E está enterrado lá no Evrado, pode que para nada presta. Tem muito dessa situação. Um povo que para nada presta. Mas se nós vamos meditar nessa palavra, e aqui nos abençoe o Senhor. Eu quero dizer para você que chegou aqui, entrou aqui, que está com vontade de congregar conosco aqui nesse ministério, que tem vontade de sofrer, sofrer. Com Cristo é sofrer, sabe? Mas é melhor sofrer com Cristo do que errar. Se você quiser, vem aqui. Porque é hoje que eu estou pregando a palavra para hoje. Amanhã é outro dia. Deus está falando é hoje. E tem aqui, nos abençoe, Senhor. Eu passo para o pastor.